Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso e esse aqui é o meu canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, você sabe que esse é um canal de alerta pra gente ficar ciente que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Se você é novo por aqui, saiba que este é o intuito do canal, alertar as pessoas pra gente ficar esperto e cuidar da nossa segurança. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer uma pessoa que presenteou o canal com um banner e uma introdução maravilhosa. Muito obrigada, De Soares, pelo trabalho maravilhoso que você fez, eu gostei muito. Então, se vocês estiverem precisando de alguma arte, alguma música, gente, dá uma olhada no trabalho do De Soares. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais dele. Ele é designer, ele vai ter uma futura marca de camiseta e ele tem um selo musical. O cara é profissional, gente. O nome do selo musical dele é La Magna Carta Entretenimento. Então, se vocês quiserem mais informações, olha aqui na descrição. Vamos pro caso de hoje, que foi um caso que vocês pediram aqui nos comentários e lá no Instagram. Eu trouxe um caso antigo para vocês, porque eu sempre falo de casos anos 2000 e esse caso ele tem mais de 100 anos. Ele aconteceu durante o período da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. A pessoa que eu vou contar aqui hoje, ela se aproveitou da situação da Primeira Guerra Mundial para iludir pessoas e conseguir dinheiro. O nome da pessoa é Henri Désiré Landru. Ele iludia mulheres no período da Primeira Guerra Mundial, dizendo que ia casar com elas com o intuito de roubar o dinheiro dessas pessoas. Qual era o contexto da Primeira Guerra Mundial para a gente já ficar ciente? Os maridos foram para a guerra, os homens foram para a guerra. Então as mulheres, elas estavam viúvas ou as mulheres jovens, elas não tinham condições de ter marido, porque homem estava em falta. Então nos jornais existiam muitos classificados de anúncios de mulheres procurando homens para casar. Então esse Monsieur Landru, ele decidiu que ele iria iludir essas mulheres, pegar o dinheiro dela, propondo casamento. Ele sabia que elas queriam casar. Então foi isso que ele fez com várias mulheres. Mas é claro que ele foi descoberto. Nesse vídeo eu vou sempre falar o sobrenome das vítimas, porque aqui na França, por exemplo, o pessoal não vai me chamar de Verônica, eles sempre me chamam de Madame Pedroso. E para aquela época, em todos os documentários que eu vi, eles sempre usavam o nome da família. Então, todas as vezes que eu falar de alguma pessoa aqui, vai ser Madame e o sobrenome, ou Monsieur e o sobrenome. Porque foi assim que foi feito todos os documentários, e é assim que tem os nomes das vítimas também em todas as coisas que eu vi, todas as fontes de pesquisa tem Madame e o sobrenome, não o nome que a gente costuma usar, certo? A nossa história começa em outubro de 1917, quando o prefeito da cidade de Gambé, ele recebeu uma carta de uma pessoa dizendo: minha amiga, Madame Colomb, ela sumiu, eu nunca mais tive notícia dela, e a última vez que eu vi, ela falou que ela ia se casar com um cara chamado Monsieur Frémier, que mora na cidade de Gambé. Ele tem uma barba bem preta e ele é magro. O senhor poderia dizer se ela tá bem, se ela está morando na cidade? O prefeito, ele viu ali o nome Monsieur Frémier, pesquisou nos registros da cidade e viu que não existia nenhum Monsieur Frémier. Então ele escreveu para a pessoa dizendo: olha, não posso ajudar, aqui na cidade de Gambé não existe essa pessoa. Colocou essa carta na gavetinha dele e foi fazer outras coisas. Como estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, ele tinha outras coisas mais importantes para fazer do que procurar uma pessoa que estava desaparecida. 2 anos depois, em outubro de 1919, ele recebeu uma outra carta bem parecida com essa primeira, dizendo que a minha irmã, Madame Buisson, ela sumiu com um cara chamado Monsieur Frémier e ele dizia que morava na cidade de Gambé. O senhor poderia me dar mais informações? Nessa mesma hora, o prefeito ele ligou essa segunda carta com a primeira, entrou em contato com as famílias, disse que não poderia ajudar, mas pediu para as famílias entrarem em contato com a polícia, porque parecia que eles estavam falando da mesma pessoa. Então foi isso que as famílias fizeram, eles entraram em contato com a polícia, com as autoridades, a polícia deu início a uma investigação e começaram a investigação nessa cidade de Gambé, que fica bem pertinho ali de Paris. A polícia chegou ali nessa cidade perguntando para os habitantes primeiro: olha, tem algum cara barbudo que mora por aqui, que chama atenção, que é meio esquisito, alguma história estranha que vocês queiram contar? E todo mundo falava a mesma coisa.
Tem um cara chamado Monsieur Dupont, ele mora afastado aqui do centro, lá no início da cidade. Tem uma casa lá, ele mora afastado nessa casa. Ele chama muita atenção porque ele viaja sozinho e ele volta com uma mulher. E toda vez que ele volta com uma mulher, é uma mulher diferente. A janela da casa dele está sempre fechada. Quando ele veio mudar, a primeira coisa que chegou na casa dele foi um forno muito grande e ele comprou muito carbono. E de vez em quando a gente passa ali na frente da casa dele, tem um cheiro horrível da fumaça que sai da chaminé da casa dele, a gente não sabe o que é. Ele é um cara bem assim estranho, que a gente quase nunca vê, ele tá sempre na dele. A polícia anotou isso e continuou ali tentando achar mais pistas desse Monsieur Dupont. Não era mais o Fremier, era um tal de Dupont, mas era barbudo também, conforme as descrições das vítimas. Você sabe que aqui nesse mundo faz e se paga, né? É um mundo pequeno e ele dá voltas. Uma coincidência do destino aconteceu nessa cidade de Gambé. Uma das amigas da Madame Buisson, ela estava passeando e ela viu esse cara barbudo sair de uma loja com uma outra mulher de braço dado. A polícia foi então até essa loja, conversou com os vendedores, eles lembraram rapidinho desse casal, porque ele tinha uma barba bem preta e estava com uma moça jovem, chamava atenção para a época, deram o endereço para ele e falaram, ele veio aqui, comprou louça, comprou roupa de cama e esse é o endereço que ele mandou entregar. No endereço, tudo estava correto, mas o nome da pessoa que ele deu na loja era Monsieur Guillet. Então não era mais Dupont, não era mais Fremier, tinha um terceiro nome que era Monsieur Guillet. A polícia foi até a casa desse Monsieur Guillet, só conseguiu entrar em contato com ele uma semana depois, porque ele estava de férias. Quando eles entraram em contato, ele começou a responder algumas perguntas, ele não foi assim problemático, ele não foi resistente, ele foi aberto, respondeu as perguntas. A polícia convidou então ele para ir para a delegacia, ele foi, sem nenhum tipo de problema. Chegando na delegacia, a polícia pegou o casaco dele, deu uma revistada, viu que tinha 2 caderninhos nesse casaco, deixou os caderninhos ali apreendidos e continuaram perguntando, você usa o nome de Fremier, você usa o nome de Dupont? Ele falava, não, você conhece uma Madame Buisson, Madame Colomb? Não, nunca vi essas mulheres. Ele era muito cínico, ele era muito irônico, ele sempre falava, gente, se tem um problema aí com pessoas desaparecidas, cabe à polícia fazer alguma coisa, não a mim. Eu não sou polícia. Ele era irônico, ele brincava demais com a polícia. Quando a polícia viu essa característica dele de ironia, eles mandaram um grupo na casa dele para ver se achava mais pistas, porque ele estava muito assim na defensiva. A polícia que foi até a casa dele, eles descobriram um documento do aluguel de uma garagem numa cidade do lado. E o nome que estava nesse documento era Monsieur Landru. Não era mais Fremier, não era Dupont, não era Guillet, era Landru. Então a polícia foi até essa garagem. Quando eles abriram, eles descobriram um lugar macabro. Tinha muita coisa nesse lugar. Tinha peruca, tinha roupa de mulher, tinha lingerie de mulher, tinha dentadura e tinha uma grande mala cheia de muito papel e documento. Eles pegaram essa mala e antes de ir para a delegacia, eles foram inteligentes, eles passaram no cartório e foram fazer uma pesquisa no nome Landru. Para eles foi uma grande surpresa, porque eles descobriram que esse cara, Landru, o nome inteiro dele era Henri Désiré Landru, e ele já tinha várias passagens pela polícia por roubo, fraude, golpe e abuso de confiança. O cara era um golpista, mentiroso, e ele sempre roubava as pessoas com a lábia boa que ele tinha. A polícia pegou tudo isso, pegou uma foto dele também lá no cartório e levou para a delegacia. Aí confrontaram ele. Olha, você tá falando aqui que você é o Monsieur Guillet, mas a gente pegou a sua foto lá no cartório e estão falando que você é o Monsieur Landru. O que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou, olha, realmente vocês têm razão, o meu nome de verdade é Landru, mas vocês não vão poder comprovar que eu assassinei alguém porque não tem corpo nenhum. A partir desse momento, gente, ele fechou a boca e não falou mais nada. Decidiu não cooperar mais, ficou na dele, calou a boca. A polícia, como ela já tinha esses 2 caderninhos, mais toda aquela mala cheia de documento, eles começaram a olhar, analisar tudo isso. Descobriram que o primeiro caderninho era um caderninho de contabilidade, tinha vários preços de coisas que ele comprava. O segundo era uma agenda. Essa agenda, ela era bem interessante, porque ela tinha detalhes de todos os dias o que ele fazia. E sabe o que ele fazia? Ele encontrava mulheres todos os dias. Ele podia encontrar até 7 mulheres diferentes no dia. E eles descobriram que ele escrevia para os jornais, né?
colocava anúncio dizendo que queria se casar e ele olhava os anúncios das mulheres nos jornais e mandava carta para elas. Então ele se correspondia com essas mulheres e prometia o que elas queriam, que era o quê? O casamento. Ele sempre falava que amava as mulheres, ele tinha uma lábia muito boa, ele era muito charmoso. E no final falava que queria noivar com essas mulheres, ia conhecer as mulheres, trazia elas para a cidade de Gambê e elas sumiam. A polícia viu também que nesse segundo caderninho, né, a agenda, tinha uma página com 11 nomes. E dentre esses 11 nomes, tinha o nome da Madame Colomb e da Madame Puisson. Então isso queria dizer que ele tinha visto essas mulheres sim. Eles decidiram então colocar a foto dele no jornal para ver se tinha mais vítimas, se alguém sabia de mais alguma coisa, porque ele não queria ajudar mais. No outro dia, depois que eles colocaram a foto dele no jornal, uma moça foi até a delegacia falando que a minha irmã, Madame Couchet, e o meu sobrinho, eles sumiram depois que eles estiveram em contato com esse cara barbudo aí. E ele falou que ia casar com a minha irmã, pediu para ela viajar com ele e ela nunca mais voltou. Eu não sei de mais nada, estou apavorada. A polícia então faz uma segunda reportagem no jornal colocando o rosto dessas 4 vítimas. A Madame Colomb, Madame Buisson, o filho da Madame Couchet e a Madame Couchet. E daí, minha gente, o negócio ficou midiático. Todo mundo queria saber o mistério desse cara. Aqui ele ficou conhecido como o mistério da barba azul, que a barba dele era bem preta. Como a polícia tinha divulgado, né, nos jornais, eles receberam muitas cartas, mas eles só davam realmente assim, interesse maior quando tinha um desses 11 nomes dizendo ali na carta. E o nome dessa Madame Couchet e do filho dela estavam nessa lista das 11 pessoas. E foi isso que chamou muito a atenção da polícia. Como ele fazia para atrair as mulheres? Ele tinha uma lábia muito boa, ele era muito legal, ele era muito educado, ele sabia tudo que ele fazia. Então as mulheres caíam, como eu falei, elas estavam carentes, elas estavam sem homem e elas queriam casar. E ele usou disso para estar atraindo todas essas vítimas. Na lista dele, dessas 11 pessoas, tinham vários nomes, eu vou começar a falar de algum deles aqui. Tinha, por exemplo, o nome de Madame Brésil, e eles falaram, quem é Madame Brésil? Mais tarde eles foram descobrir que eles estavam falando de uma moça chamada Thérèse Laborde-Line, e ela era de Buenos Aires, então ele não era muito bom de geografia, ele pensava que Buenos Aires era no Brasil, e por isso que ele escreveu no caderninho dele Brasília, mas era uma argentina. Uma outra pessoa que eles acharam dessa lista estava anotado Crozatier. Crozatier era uma rua de Paris e eles viram que Marie-Angélique Guillen, ela morava na rua Crozatier e ela estava desaparecida, então ela foi identificada nessa lista das 11 pessoas. Um outro nome era Havre, ela tinha nascido em Havre e eles identificaram que era a Barthéon. Ela nasceu em Havre e ele tinha escrito Havre. Depois disso tinha Babelais, eles acharam essa pessoa desaparecida também. Tinha uma Madame Jome Louise, foi então identificada dessa lista dessas 11 pessoas. Para terminar, era a Madame Pascal e a Madame Marchadier. Ele sumiu com essas 11 pessoas e não achava. Ele usou de uma falha da justiça e foi o primeiro assassino a sumir com o corpo. Porque antes disso, toda vez que o corpo era achado, você era incriminado. Se não tinha corpo, não tinha crime. E ele usava isso e usou isso até os dias finais dele. Ele convidava as mulheres para viajar com ele, elas iam até a casa dele e depois de lá elas nunca mais saíam. Não se sabe se ele enforcava, se ele estrangulava, se ele dava veneno para essas mulheres, não se sabe como elas morriam. Se sabe que ele cortava essas mulheres em pedaços, colocava alguns pedaços no forno dele, por isso que tinha aquele cheiro de fumaça horrível, e algumas partes do corpo que ele não podia queimar, ele enterrava ou na floresta ou jogava no rio. A polícia, durante todo esse período que ele já ficou ali preso, ele não saiu, porque tudo estava indicando que ele tinha feito alguma coisa, mesmo se não tinha o corpo das vítimas. Durante todo esse período que ele ficou preso, foi 2 anos e meio, eles investigaram o forno e as cinzas do forno e foi detectado que as cinzas do forno eram cinzas de crânio, de dente, de braços de 3, 4 pessoas diferentes. Então ele tinha sim
culpa de tudo isso. Ele falava que ele era inocente, que a polícia estava errada, a justiça estava errada, porque não tinha corpo, não tinha crime. E ele estava sendo injustiçado. No dia do julgamento dele, parecia que era um circo, tinha muita gente, todo mundo tava querendo ver esse cara. Ele virou tipo esses criminosos que a gente conhece aí, vira midiático, todo mundo quer ver, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer foto. Ele foi a mesma coisa, como tinha esse jornal por trás de tudo isso, tinha muita gente no julgamento dele. Ele foi sentenciado à morte e ele morreu guilhotinado no dia 24 de fevereiro de 1922. No dia que ele foi para a guilhotina, o advogado de defesa dele falou: Landru, fala para mim o que aconteceu, você não tem mais nada a perder, pô, não parte carregado com essas coisas não, divide aí comigo, conta o seu mistério. Ele falou assim pro advogado dele: querido, o meu mistério vai ser a minha mala, é a minha bagagem, e a minha bagagem eu vou partir com ela. Então, a gente não sabe até hoje como que ele matava as mulheres, o que ele fazia, se teve mais vítimas ou não. O que se sabe é que essas 11 mulheres, elas sofreram, elas foram desmembradas e esse cara, ele se aproveitou de uma situação horrível, uma situação de guerra para fazer todas essas atrocidades que ele fez. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje, foi um caso antigo, um caso que vocês pediram para eu estar trazendo aqui no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês fiquem por aqui. E lembra, né, gente, não é porque as pessoas são legais, são gente boa, ajudam a gente, que tá tudo certo. Não, abre o olho, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Até o próximo vídeo.